Amados, nós estamos tratando neste mês de setembro sobre missões. E é claro que não poderíamos deixar de pensar sobre este tema, inclusive sobre aquilo que nós temos falado e ouvido aqui, cantado aqui neste período. Então, a solução é Jesus Cristo. Vamos repetir? A solução é Jesus Cristo. Com base em João capítulo 3, verso 16, enquanto o Senhor naquele contexto conversava com o fariseu Nicodemos. Se os irmãos quiserem abrir a Bíblia de vocês, o façam, para que a gente possa acompanhar esta ideia. Amados, é interessante pensar em Jesus como solução, porque este foi o projeto de Deus, quando o homem o desobedeceu. É interessante pensar em Jesus como solução desde o Éden, quando Deus trabalha já no coração do homem, lhe prometendo a solução para a consequência do seu pecado, a desobediência. É interessante pensar que à medida que o tempo passa, o Senhor constrói o caminho para que Jesus ele possa ser o ápice da sua promessa. É interessante pensar sobre isso, porque ao longo da história, inclusive bíblica, nós percebemos toda a Bíblia apontando para Jesus como a solução para o homem que se afastou do propósito eterno de Deus. Lembrando que fomos criados para o louvor da glória do Senhor. E perdemos esse privilégio a partir do momento que demos vazão àquilo que não deveríamos dar, ao nosso coração presunçoso de querer ser igual ou maior que Deus. E isso nos distanciou, como diz Paulo, ou seja, nos afastou da glória do Senhor e também do propósito eterno de Deus. E é com esta visão, e é com esse propósito que o Senhor vai construir ao longo da história, da nossa história, e pense você que a nossa história começa lá no Éden, do propósito maior do Senhor. Ele vai construir a partir dali a solução para aquilo que nos deixa longe dele, nos deixa longe da sua promessa, nos deixa longe do seu propósito eterno para conosco. É interessante pensar, amados, que isso não é apenas uma história bíblica, isso não é apenas um projeto que se restringe a 2000 anos atrás. É interessante olhar para isso à luz do que nós estamos vendo agora em missões nacionais, que Jesus também continua sendo a solução para o homem pós-moderno. O homem pós-moderno que, em meio aos seus sonhos, em meio aos seus projetos, em meio às suas necessidades, em meio à sua ideia de propositura para a vida, ele tem buscado soluções na ciência, na tecnologia, ele tem buscado solução na cultura, nas ideologias, ele tem procurado solução no Google, me permitam dizer isso, tem procurado solução na inteligência artificial que está na moda agora. O homem tem procurado solução em todos os aspectos, em modelos de governo, porque este será bom. O homem tem procurado solução, meus irmãos, para a ideia de uma sociedade mais justa, menos violenta, uma sociedade mais humana, menos individualista. O homem tem procurado solução em todas estas coisas. No entanto, apesar de todo este aparato de ideias, de ideologias, a gente percebe que a própria palavra de Deus nos mostra que tudo isso tem sido inútil ao longo do tempo e da história da humanidade. Percebemos que o homem, ele busca acertar, mas ele não consegue alcançar êxito nas suas ideias, naquilo que ele prescreve, naquilo que ele constrói como projeto, porque sabemos, à luz da palavra de Deus, que a solução para o homem, para nós, para a humanidade, não está na sua capacidade de criar ou acreditar em um paraíso terreno. O próprio Jesus nos disse que todas as coisas deste mundo são passageiras.
O homem tende a olhar para a vida, querendo se apropriar desta vida como solução para as vicissitudes que ele tem. E o próprio Jesus diz isto para vocês, é um engano, porque o próprio Jesus nos fala que à medida que o tempo passa, na construção da nossa história, o mal se multiplica e o amor de muitos esfria. Mateus capítulo 24, verso 12, Jesus nos fala sobre isso. É interessante olhar, meus irmãos, que apesar de todo o ensejo do homem em buscar solução, o Senhor nos deixa claro que à medida que o tempo passa, as coisas não vão melhorando, as coisas tendem a ir piorando, em detrimento dos nossos próprios pecados e das consequências dos erros que cometemos ao longo da nossa própria vida, da nossa existência, do nosso próprio antepassado. O próprio apóstolo Paulo, falando ao jovem Timóteo na sua segunda carta, ele fala: olha, viveremos tempos difíceis, virão tempos ruins em que, pese aqui, o homem, ele vai se apropriar, ou ele vai melhorar o que já é pior, o que já é ruim nele, ele vai se tornar mais egoísta, ele vai se tornar mais avarento, mais presunçoso, e aí Paulo ele faz uma relação tremenda dos frutos da carne, para dizer aquilo que está acontecendo com o homem, aquilo que está acontecendo com ele. É interessante, meus irmãos, que Paulo, lá no capítulo 3, falando a Timóteo na sua segunda carta, dizendo tudo isso, ele diz que esse homem ele vai se tornar mais amante dos prazeres do que amigo de Deus. Ele vai continuar a se distanciar do projeto principal de Deus para a sua vida. Ele vai continuar a destoar dos propósitos de Deus para ele. E aí ele fala, vai ter aparência de bonzinho, mas de bonzinho ele não tem nada. Paulo está dizendo isso a Timóteo. Capítulo 3, depois vocês olhem lá, e ele diz, cuidado, se afastem dessas pessoas, diz Paulo a Timóteo. É interessante, amados, que é por essa razão, que é por tudo isso que acontece com o homem distante do Senhor, que Deus em seu amor em Cristo, nos apresenta Jesus como a solução. Ele nos apresenta Jesus, como eu disse, ao homem Adão como a solução para aquilo que o separava do Senhor. É interessante quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente percebe que o Senhor traz Jesus como solução para o homem que se vê dominado pelas suas falsas esperanças. Acabamos de cantar aqui que Jesus é a única esperança. É interessante olhar que Deus, com seu imenso amor, Ele traz ao homem a esperança para aquilo que ele vem construindo como falso na sua própria existência, na construção da sua própria história, em detrimento de um mundo que tem ofertado a ele resposta para suas buscas e para suas necessidades, muito parecido com aquilo que aconteceu lá no Éden. Olha, eu tenho algo aqui para dizer para você. Te interessa? Te interessa? E o mundo continua, ou seja, o maligno continua a trabalhar isso no coração do homem, continua a oferecer a ele falsas expectativas, falsas esperanças, como resposta àquilo que ele busca em razão daquilo que ele tem de necessidade. A sua necessidade acontece porque ele deixou de estar ao lado daquele que é provedor de tudo para a sua vida, que é o nosso Senhor. Então, quando observamos isso, percebemos a solução em Jesus Cristo, à luz daquilo que o Senhor constrói para nós. Foi o que Jesus disse ao fariseu chamado Nicodemos. O fariseu do capítulo 3, que vai defender Jesus no capítulo 7 de João, o mesmo fariseu que vai ajudar José de Arimateia a sepultar Jesus após a crucificação, o fariseu Nicodemos que vai procurar Jesus na calada da noite, o fariseu que também tinha obscurecido a solução para as dificuldades que ele enfrentava no seu tempo, à luz do contexto da sua sociedade, o fariseu que vai em busca da luz à noite,
noite, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai perceber que no capítulo 3 de João, Evangelho de João, o texto começa assim, na minha versão: havia um fariseu, João capítulo 3, eu vou ler NVI. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, um religioso, um conhecedor das Escrituras. Ele veio a Jesus à noite. Ele veio a Jesus à noite. Com certeza em busca de clarear o seu entendimento, em busca de trazer solução para aquilo que era obscurecido no contexto da sua própria existência, apesar de todo o seu conhecimento. E ele diz a Jesus: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Jesus olha para aquele homem chamado Nicodemos, olha para aquele homem, apesar de toda a sua posição social, de todo o seu status em meio à sociedade, importante autoridade para o seu meio, como diz o texto, apesar de ser um homem tido como uma pessoa equilibrada, diante da sociedade respeitada, ele olha para aquele homem com a sua sabedoria, conhecedor das Escrituras, e diz para ele que ele precisava nascer de novo, diz para ele aquilo que ele precisava ouvir, diz para ele que a solução não estava em todo aquele aparato que o envolvia, diz para ele que, apesar de tudo aquilo, ele, assim como seu povo, estavam vivendo um momento de aflição, de um povo carente de pão, tanto para a alma quanto para o corpo, porque era assim que vivia os seus semelhantes a ele. Ele olha para aquele homem carente de tudo isso, olhando para o seu povo adoecido, o seu povo aprisionado. Ele olha para aquele homem aprisionado por governos, mas também aprisionado em razão dos seus pecados, e diz para ele: você precisa nascer de novo. Jesus traz claridade àquilo que para ele não parecia ser visível naquele momento. É interessante, meus irmãos, que Jesus apresenta o nascer de novo, uma nova vida para Nicodemos, por meio do amor de Deus. A solução para ele e para o seu povo. Se a gente continuar a ler o texto, nós vamos chegar no verso 16, em que Jesus diz que, porque Deus, vamos repetir, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer. Nicodemos não esperava ouvir isso. Mas foi isso que Jesus apresentou para ele como luz para aquilo que obscurecia a sua vida e a vida do seu povo. É interessante, amados, quando a gente olha para isso, que Jesus fala isso a Nicodemos, porque Jesus recebeu uma missão, dada por Deus ainda lá no Éden. Jesus olha para Nicodemos, olhando para a missão que Deus lhe deu, sabendo que ele haveria de completá-la lá na cruz.
E é interessante quando a gente pensa sobre esse aspecto, porque o próprio evangelista João, lá no capítulo 19, verso 30, quando Jesus está na cruz, Jesus respira, olha para o céu e diz ao Senhor o quê? Está consumado. Jesus cumpriu a missão que Deus lhe deu. Tetelestai, a palavra que Jesus usa. Está consumado. Concluí, Deus, a missão que o Senhor me deu como solução para o homem perdido, para o homem sem vida, para o homem que caminha para a perdição eterna. Concluí o projeto do Senhor. Assim como o Senhor deu a Jesus a missão e Jesus a cumpriu, eu queria dizer para os irmãos nessa noite, para nós aqui, que Deus também atribuiu a nós uma missão. Se nós estamos aqui tratando de campanha de missões, é porque Deus também atribuiu a nós uma missão. E não pense você que a nossa missão aqui é simplesmente fazermos um levantamento de oferta para aqueles missionários que irão aos lugares que eu e você não podemos ir. Não pense você que a missão que Deus nos deu seja aqui, meus irmãos, que pese esse momento, essa hora bendita de oração, orar pelos nossos missionários. Importante. Mas o Senhor nos deu uma missão, e o Senhor também espera que a gente a execute e a complete como Jesus fez. E se você olhar Mateus 28, versos 19 e 20, um texto muito conhecido, você vai lembrar que Jesus diz o quê? Portanto, vão e façam discípulos. Vão, ide por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês sempre, todos os dias, nessa missão. Quem crê nisso aqui? A nossa missão, ela não se resume tão somente a levantarmos uma oferta, que seja ela no começo do ano para missões mundiais, seja ela agora nesse período para missões nacionais. A nossa missão não se restringe a acolher aqui de uma maneira amorosa, como fazemos em nossa igreja, os missionários que por aqui passam. Não, a nossa missão não é só essa. O Senhor nos deu uma missão como deu para Jesus, e espera que cada um de nós a cumpra. O Senhor espera que cada um de nós a cumpra. Por quê? Porque, vamos repetir? Porque a solução é Jesus Cristo. E por que a solução é Jesus Cristo? Porque Jesus revela a grandeza do amor de Deus para com toda a humanidade. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, verso 16. O que diz o texto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus nos revela a grandeza do amor de Deus, porque Jesus é a solução, porque Jesus revela o preço imensurável para reconstruir, para a nova vida que o Senhor disse a Nicodemos, a cada um de nós, em que o texto nos mostra que o Senhor dá o seu próprio Filho, o preço que Deus teve que pagar por você e por mim. Porque Jesus é a solução, porque Jesus revela o caminho dessa solução. Quando você olha o texto, ele fala, para que todo aquele que nele crê. O caminho para a solução da humanidade é crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus e serás salvo. Por que Jesus é a solução? Porque Jesus, amados, revela que essa solução que Deus nos oferece, ela é incorruptível. Em outras palavras, se você estiver com a sua Bíblia aberta, ela não perece, mas permanece. E por fim, por que Jesus é a solução? Porque Jesus revela algo
que ninguém ou nada nesse mundo pode nos dar: a vida eterna. Eu queria dizer aos irmãos que por vezes nós olhamos o texto e não paramos para pensar no que ele significa profundamente para cada um de nós. Se Deus amou o mundo de tal maneira, primeiro Ele me amou de tal maneira. Você crê nisso aqui? Ele me amou de um tal jeito, que quando Ele estava carregando a cruz, o peso do meu pecado era tão grande, que Jesus até tropeçou. Já parou para pensar por que Jesus tropeçou? Foi em razão do teu pecado. Foi em razão do meu pecado. Meus irmãos, normalmente celebramos a ceia do Senhor e Paulo fala que devemos examinar a nós mesmos. E às vezes ficamos preocupados aqui com o pecado que a gente ainda não resolveu diante de Deus. Mas examinar a si mesmo também significa considerar o preço que Jesus pagou na cruz por mim. E só você e Ele sabe. Só você e Ele sabe. Ao Senhor toda a honra e toda a glória pela graça dEle manifestada na minha vida por meio de Cristo Jesus. Amém? Você só pode falar que Jesus é a solução. E aqui faz um parênteses a campanha que fala: olha, se resolveu para mim, vai resolver para você também. Mas eu preciso saber o que o Senhor fez por mim. Como que eu posso falar de algo a alguém que eu não entendo? Por isso, quando nós olhamos para o texto, eu preciso compreender que o Senhor me amou primeiro, como disse o próprio João na sua carta. Eu preciso compreender isso. Vamos a uma experiência, o pastor está encerrando. Você já teve a experiência de se sentir muito feliz de ajudar alguém em algo que a pessoa tem alguma incapacidade? Às vezes acontece, você está no mercado, aí chega alguém do seu lado assim, e fala assim: moço, essa para mim é a melhor parte, o moço. Eu adoro essa parte. Até brinquei aqui com a irmã Marília, que o irmão perguntou aqui do hino, 1960, falei: irmã, desculpa, eu nem nascido era ainda nesse período. Aí eu lembrei aqui, né, e eu estou brincando com os irmãos, foi exatamente por isso, porque às vezes você está lá no mercado, aí chega uma pessoa do seu lado e fala: moço, aí você olha: pois não, o senhor poderia pegar aquele produto para mim? Nossa, aí você vai lá para aquela senhora, para aquele senhor, aí você vai lá com toda a satisfação, você sabe que você pode, você sabe que está ao seu alcance, e você vai lá com todo o prazer e entrega a pessoa. Você não fica feliz por isso? Quantas experiências às vezes a gente vive assim, não é? Alguém chegar para você: moço, eu estou perdido. Eu continuo com o moço aqui, tá? Moço, eu estou perdido. Por acaso você sabe onde fica tal lugar? E você, se você souber, você vai ficar muito feliz e dizer assim: olha, você faça assim, e você vai chegar ao seu destino. E você fica muito feliz porque você sabe como chegar lá. Se você se sente feliz em poder ajudar alguém, na certeza daquilo que você conhece, que você já experimentou, que você sabe como fazer, se isso normalmente te faz feliz, maior ainda deve ser a nossa alegria em revelar o grande amor de Deus em Cristo Jesus, como solução para as pessoas que estão perdidas, carentes e sem direção. Eu queria deixar esse desafio para você. Se você fica feliz em poder ajudar alguém, porque você sabe como fazer aquilo, você deve se sentir desafiado a ser feliz também em levar alguém a conhecer a solução para a sua vida. E a solução é que você possa guardar essa palavra, essa campanha no seu coração. Como vimos na quarta-feira passada, o pastor falava sobre sermos instrumentos de Deus para abençoar
nenhum nem outro, mas todas as pessoas ao nosso redor. Que possamos ser felizes em querer poder abençoar e levar as pessoas ao conhecimento em que Jesus é a solução para as suas vidas. Sabe o que Jesus disse aos seus discípulos? Se vocês assim fizerem, com isso todo mundo vai saber que vocês são os meus discípulos. Se vocês forem capazes de amar como eu os amei. João capítulo 13, verso 35. Jesus, amados, é a solução. Foi para mim, é para você e pode ser para aquele que ainda não conhece Jesus. Amém? Vamos orar. Pai de amor, Pai de bondade. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, Senhor, que se renova todas as manhãs em nosso coração. Obrigado pela Tua igreja reunida. Obrigado pela vida do pastor Aracaque, Pai. Que o Senhor possa abençoar o Teu servo nos propósitos que o Senhor tem para a sua vida aqui neste lugar. Para que, Senhor Deus, o Teu nome seja engrandecido. E o Teu nome, Senhor Deus, engrandecido em tudo e para tudo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que este mês de campanha de missões não seja apenas mais um mês de campanha, mas que, Senhor Deus, seja um momento de despertamento de cada um de nós para a grande missão que o Senhor tem nos dado, de levar as pessoas a ter a mesma experiência que um dia tivemos com o Senhor, de mudarmos e transformarmos a nossa velha vida em uma vida para a honra e glória do Teu nome. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém? E amém. Que Deus abençoe.